Senhores deputados, muito bom dia. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Leste. Cumprimentar também a todas as senhoras e senhores que fazem presentes. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Recebemos o ofício da eminente deputada Luciana Caminati, comunicando a ausência no dia de hoje. Vamos então ao relatório e voto dos projetos em poder de Vossas Excelências. Vamos começar pelo deputado Patrício Deixo. Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos deputados. Bom dia quem nos acompanha aqui também. Senhor presidente, eu trago para relatar um projeto de lei de origem do Poder Judiciário. É um projeto simples, né? Ele transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. É apenas um cargo, ele dá um benefício a mais para o juiz da comarca de Araquari, de entrância inicial para entrância final. Está dentro daquilo que pede o orçamento e eu vou então diretamente ao voto. Oriento-me para análise da matéria nessa comissão, no preceituado no artigo 142, ambos do regimento interno e artigo 73, ambos do regimento interno desta casa, ou seja, quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários. Inicialmente, invoco o artigo 81 da Carta Estadual, qual assegura a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Repiso, então, que a propositura em comento almeja transformar um cargo de juiz de direito de entrância inicial, criado pela Lei Complementar 181, de 21 de setembro de 99, em cargo de juiz de direito de entrância final. Dessa forma, entendo que a propositura implica a geração de despesa com pessoal, sujeitando-se assim às exigências dispostas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre o qual direciono este voto na sequência. Conforme estabelecido nos incisos 1, 2 e no parágrafo e no artigo 2º, certifico que constam nos autos da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que a medida entra em vigor e nos dois subsequentes, acompanhada da metodologia utilizada pelas folhas 13 e 17 e a declaração de ordenador de despesa quanto à adequação e compatibilidade às peças orçamentárias. Em consulta ao relatório de gestão fiscal do Poder Judiciário do último quadrimestre, anexado a esse relatório, resta evidenciado que as despesas com pessoal estão abaixo do limite prudencial, em consonância com a norma vigente, especialmente o parágrafo único e o inciso 1º do artigo 22. Importante destacar que as declarações estimativas financeiras orçamentárias, apensadas ao processo, abrangem toda a despesa com a implantação da 2ª vara na comarca de Araquari e a elevação de entrância inicial para final, estando incluso, por conseguinte, o objeto da propositura, ora em análise. Diante do exposto e tendo em vista que a propositura não esbarra em óbice orçamentário ou financeiro, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação do projeto de lei complementar número 004.2018. Esse é o meu parecer. Senhores deputados, parecer e voto ao projeto de lei complementar 004.0/2018, que transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. O autor da matéria é o próprio Tribunal de Justiça e o relator, deputado Patrício Deixo, emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria em discussão. Deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, cria novos cargos? Só Não, transforma? Ele só dá um benefício para o juiz da comarca de Araquari. Ele apenas dá um benefício para aquele magistrado. É a adequação de entrância, né? Nesse caso, o juiz pode permanecer mais tempo na carreira naquela comarca. Na verdade, foi criado mais uma comarca na cidade de Araquari e foi instalada esse ano a 2ª comarca. Foi instalada esse ano no penúltimo dia do desembargador Torre Marques. Eles estiveram em Araquari e fizeram a instalação.
Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Eminente deputado Carlos Chiodini, por gentileza. Vossa Excelência, com a palavra. Bem, é o relato à medida provisória 216/2017, que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais, PPDF, estabelece outras providências. É um projeto que a medida provisória chegou aqui na Casa no dia 5 de dezembro. Vale citar aqui, antes do relatório, presidente deputado Marcos, que o prazo de adesão o programa findou no mês de fevereiro. Né? E vamos ao relatório. Então, é de autor o governador de Santa Catarina, e trata da medida provisória adotada pelo governador com o propósito de instituir o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais, autorizados pelo convênio ICMS 158, de 23 de novembro de 2017, evidentemente do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E conforme a exposição de motivos subscrita pelo então secretário de Estado da Fazenda, acostada aqui nas folhas e no alto, o programa é destinado a promover a regularização de débitos tributários inadimplidos relativos ao Imposto sobre Operação de Circulação de Mercadorias, o ICM, e ao Imposto de Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual Municipal de Comunicação, que é o ICMS, com redução de multas e juros. A proposta vem estruturada de 8 artigos, que, por autorização do mencionado convênio do CONFAS, fica instituído o PPDF, que é a sigla de abreviação aqui do programa. Estabelecendo que os débitos poderão ser objeto do programa, as condições de pagamento, define os percentuais de redução de multas e juros incidentes sobre esses créditos tributários e estabelece outras condições para adesão e permanência no programa. Define as importâncias já pagas ou compensadas anteriormente não são passíveis de restituição ou compensação, bem como a não cumulatividade de outros benefícios, especificando ainda que disposições da medida provisória não se aplicam a débitos do contrato relacionado ao Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, o PRODEC, então não é cumulativo, como explicita aí o artigo 3º. Veda qualquer espécie de compensação de pagamento prevista em outro instrumento legal. Estabelece o prazo para inscrição na dívida ativa dos créditos tributários passíveis de enquadramento a contar de 28 de fevereiro de 2018, ressalvando-se em caso que tal medida implicar em prejuízo à sua exigibilidade. O artigo 6º prevê o valor devido ao FUNJURI fica limitado a 5% do valor pago pelo sujeito passivo a título de tributos e acréscimos legais. O artigo 7º impõe um intervalo de 4 anos para a instituição de novo programa de parcelamento do Estado. Então, haverá um prazo considerável, somente no final aí do próximo governo. Sendo que nas folhas 35 e 38 dos autos, que a Comissão de Constituição e Justiça promoveu o diligenciamento da presente MP à Secretaria de Estado da Fazenda, que se manifestasse acerca de exigências do artigo 13 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, falando um pouco sobre renúncia de receita, em que pese, todos nós sabemos aqui que os famosos refis e programas diversos são práticas rotineiras. Em 12 de março do corrente ano foi editado pela mesa o ato que prorroga o prazo de vigência da MP, e foi admitida pela CCJ, o plenário da Casa, conforme verifica aqui. Então, o meu voto, na análise da matéria no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, deve estar disposto aí ao regimento interno da Casa, especificamente no tocante à tributação, arrecadação, fiscalização, contribuições sociais e administração fiscal. Considerando tais campos temáticos, a meu juízo, instituir o programa, o Poder Executivo estimula o contribuinte a sanar sua inadimplência junto ao fisco estadual, proporcionando dessa forma um incremento nas receitas tributárias. Por outro lado, ao solicitar essa Casa a convalidação do convênio, que é o convênio do colegiado e dos secretários, cumpre o Poder Executivo determinação contida no parágrafo único do artigo 131 da Constituição do Estado. Dentro do exposto, encaminho aí pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei que ora apresento.
Acompanhe aqui uma nota técnica no que tange a questão da própria consultoria jurídica aqui da Assembleia Legislativa, complementar aí a dúvida quanto à renúncia de receita. Senhores deputados, a medida provisória 216/2017, que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais, estabelece outras providências. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial do dia 1º de 2 de 2017 e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a simples admissibilidade somente no dia 3 de abril, mais de quase 120 dias completamente parado na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor presidente foi obrigado a fazer a prorrogação do prazo, foi a plenário, foi admitido no próprio dia 3/4, veio para esta comissão e designado, que foi relator o deputado Carlos Chiodini, emite seu relatório no dia de hoje, fazendo a conversão da medida provisória em projeto de lei. E, pelo que consta no seu relatório e voto, faz a conversão da medida provisória em projeto de lei na forma original. É isso, senhor deputado. Falta a sua assinatura. Vou colocar em discussão o parecer e voto da medida provisória 216, em que é relator o deputado Carlos Chiodini, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra, aprovado. Senhores deputados, não havendo mais projetos a relatar por parte dos deputados, a não ser o deputado Minolto, que vai chegar um pouco mais tarde, eu tenho ainda aqui 2 projetos. O primeiro deles trata-se do projeto de lei, que é o 040.9/2017, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado de emissão de atestados médicos digitais chamados de e-atestados em toda a rede hospitalar pública e privada, bem como pelos médicos em geral, e adota outras providências. O relator da matéria no âmbito interno desta comissão é o eminente deputado Zé Milton Schaeffer. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, fez pela aprovação. No entanto, houve já a devolução quando fazia parte do deputado Antônio Aguiar e o deputado Coruja, que foi substituído pelo deputado Vampiro, é isso? O deputado Vampiro que substituiu Coruja ou o deputado Chiodini? Mas tem uma pergunta ao Vossa Excelência, que hoje é o líder do governo. Como faz a devolução ou a manifestação de Vossa Excelência desse projeto de lei? Estava com Coruja e precisamos da devolução. O relatório é o deputado Zé Milton, ele faz a manifestação pela aprovação. E foi solicitado vista no dia 21/3, uma semana para a devolução. O deputado Chiodini, em nome do deputado Coruja, que fez parte, faz a devolução. Vamos colocar, então, em discussão o relatório do deputado Zé Milton, que é pela aprovação, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra, aprovado. Senhores deputados, encontra-se nesta comissão também o projeto de lei, o número 0077.0/2017, em que autora o Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis, que é a construção da sede do BRDE. Esse projeto de lei tem vista coletiva a todos os senhores deputados e criou-se um imbróglio muito grande, tendo em vista a denúncia que ocorreu da devastação da área antes que a Assembleia Legislativa se manifestasse pela doação ou não. Inclusive, esta comissão deliberou, houve fiscalização em loco que se constatou a devastação da área. E, por ofício autorizado por esta comissão, foram notificados todos os órgãos estaduais acerca do assunto. Entretanto, o deputado João Amin interpôs projeto de lei que restou tramitado nesta casa e foi aprovado, proibindo qualquer tipo de alienação daquele imóvel, de todo aquele bosque que circunda a Casa da Agronômica, ou seja, o Palácio da Agronômica. Esta casa aprovou por unanimidade. No entanto, o governador do Estado, Raimundo Colombo, ele vetou o projeto de lei e o plenário desta casa derrubou o veto. E hoje é a lei promulgada de número 17.503, de 2 de abril de 2018. Resta-nos, senhores deputados, no meu entendimento,
elaboramos um parecer, e pode ser de forma conjunta, a sugestão que dou, no sentido de sugerir a rejeição do projeto de lei, tendo em vista a sua proibição por lei no dia de hoje. Então, é inócuo nós damos andamento a esse projeto de lei. Então, se Vossas Excelências concordarem com essa proposta, posso solicitar à assessoria que emita um parecer e voto que é pela rejeição e que todos os senhores deputados assinam na próxima reunião. Se assim fica acordado, então dou por aprovada a presente sugestão e que se faça para a próxima reunião o parecer e voto para a rejeição do projeto de lei. Senhores deputados, temos ainda, e Vossas Excelências, já, conforme deliberação desta comissão e da Comissão de Transporte, que é presidida pelo deputado João Amin, a audiência pública na cidade de Itapiranga, no dia 27 de abril, para tratarmos sobre a federalização da SC 163 no trecho São Miguel do Oeste até a cidade de Itapiranga. Ontem ainda voltei a tratar da matéria com o secretário Paulo França e a Secretaria de Infraestrutura, junto com o DEIF, estão fazendo as devidas adequações no processo de inventário. E hoje deve ser remetido para o DENIT para fazer o exame. Então, quero crer que até o dia 27 haverá de se adiantar bastante esse processo da federalização. É o único trecho que falta ainda ser federalizado para tornar todo o trecho, iniciando em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, até o Pará, a rodovia BR-163. E todos os senhores deputados, evidentemente, são convidados a participar, e é muito importante a participação de todos. Mas quero aqui também, senhor deputado, fazer um pequeno relato acerca de uma situação que está afetando a economia de todo o extremo oeste da Catarina, que é a morosidade dos trabalhos da aduana de Dionísio Cerqueira. Estive em Dionísio Cerqueira na semana passada, na segunda-feira, atendendo um convite da Ascoagrim, que é a Associação Comercial e Agroindustrial da Trifronteira, bem como dos prefeitos do consórcio intermunicipal e também das demais entidades envolvidas, né? Estivemos lá num grande movimento, a aduana é nossa, e fiz um levantamento acerca da situação e da tramitação de processos na chamada aduana de cargas de cada uma das aduanas, em especial do Paraná, do Rio Grande e de Santa Catarina. A mais moderna em termos de equipamento, em termos de estrutura, é a de Santa Catarina de Dionísio Cerqueira, mas é a mais morosa de todas elas do sul do país. Então, Foz do Iguaçu tem um contrassenso. Foz do Iguaçu tem uma aduana com agilidade melhor do que a Santa Catarina, São Borja é a mais ágil, né, e também a de Uruguaiana. Se há 10 anos atrás nós tínhamos cerca de 20 mil caminhões ano na aduana de Dionísio Cerqueira, hoje passa tão somente 3 ou 4 mil caminhões. Então, as empresas estão fugindo do extremo oeste, estão indo para outros estados, posto que os clientes, né, os importadores e exportadores estão preferindo não mais passar por Dionísio Cerqueira. E um dos depoimentos que mais me impressionou, e eu fiz a gravação desse depoimento, foi de um caminhoneiro, deputado Chiodini, que nasceu em Dionísio Cerqueira, reside em Dionísio Cerqueira, é caminhoneiro há 37 anos, e há 37 anos importa e exporta para a Argentina, Paraguai e o Chile. E a maioria dos clientes deles são exatamente da região de fronteira, né, do sudoeste do Paraná e do extremo noroeste de Santa Catarina. E este ano ele adentrou ao Argentina e ao Chile 6 vezes. E das 6 vezes que adentrou e voltou, ele não voltou para o Dionísio Cerqueira e voltou para o São Borja. Porque os clientes que são do sudeste do Paraná, deputado Milton Alves, e do noroeste de Santa Catarina, estão preferindo adentrar as mercadorias por São Borja, que fica lá quase no sul do Rio Grande do Sul. Então, é um disparate muito grande. E ontem à noite, por volta... E aí, na semana passada, nós estivemos em Brasília com o secretário da Receita Federal e com o secretário do Ministério da Agricultura tratando dessa questão. Estavam presentes os 3 senadores de Santa Catarina, o governador Eduardo Pim Moreira, os prefeitos da fronteira,
estava o deputado Celso Maldano no primeiro momento, depois, no segundo momento, o deputado Colato, as Coagrim, as entidades despachantes de caminhoneiros, enfim, 2 grandes audiências que, com certeza absoluta, se evoluir, vai melhorar muito a questão aduaneira. Mas o que chamou a atenção é que, no dia de ontem, os prefeitos da Trifronteira receberam a visita de representantes dos sindicatos auditores fiscais da Receita Federal. E que era aqui de público, dizia que a conversa não foi boa. A conversa, inclusive, foi num tom ameaçador. Foi uma conversa realmente muito dura, muito pesada, né? Eu vou atrás de detalhes e semana que vem nós vamos dar prosseguimento nisso, inclusive indo outra vez a Brasília para denunciar o fato. Então, é realmente algo que está prejudicando a economia de Santa Catarina. E mais, o agronegócio catarinense depende do seu principal insumo, que é o milho. Nós produzimos cerca de 3,2 milhões de toneladas de milho ano e necessitamos quase 7 milhões de toneladas. E essa diferença tem que ser buscada à distância de cerca de 2.000 quilômetros, que é o Mato Grosso. Se traz também um pouco de milho do Paraguai, mas que entra por Foz do Iguaçu, e que daí cerca de 1.500 quilômetros. E fruto de um trabalho do nosso gabinete, nós começamos a traçar uma nova rota para o milho para Santa Catarina. E o milho exatamente do Paraguai. O Paraguai produz cerca de 4 milhões de toneladas de milho ano. E, num primeiro momento, pensa-se em trazer para Santa Catarina cerca de 1 milhão de toneladas. E essa nova rota do milho passa por Dionísio Cerqueira. O milho vai ser concentrado na cidade de Major Otano, no Porto Major Otano do Paraguai. Será embarcado lá em carretas com capacidade até 45 toneladas, e essas carretas serão transportadas até o porto da cidade de Eldorado por balsas gigantescas, com capacidade de até 18 carretas com 45 toneladas. E dali, por via rodoviária, trafegando cerca de somente 150 quilômetros até Dionísio Cerqueira. E Dionísio Cerqueira vindo até Chapecó, o que vai daí num total de aproximadamente 500 quilômetros de transporte do milho do Paraguai até Santa Catarina, e fazendo com que nós possamos economizar cerca de 1.000 quilômetros. E o preço do frete vai diminuir cerca de 2/3. Só que a aduana de Dionísio Cerqueira tem capacidade para receber 4.000 carretas mês. Hoje está operando no máximo com 900 carretas, né? E praticamente parada. Não tem possibilidade, falta material humano. Então, imagina o prejuízo que Santa Catarina vai continuar tendo se nós não dotarmos a aduana de Dionísio Cerqueira de infraestrutura necessária para fazer com que esse milho possa adentrar a Santa Catarina. Então, por isso que nós estamos tratando dessa agilidade, para que possamos ter essa aduana movimentada. E num turno, porque imaginem, Vossas Excelências, que a aduana de Dionísio Cerqueira funciona tão somente das 8 da manhã às 17 da tarde. Das 8 às 17, que é o despacho. Tanto de importação quanto de exportação. E está se requerendo um outro turno especial, que é das 17 às 24 horas, especialmente para tratar do transporte do milho. E nós possamos ter aí a possibilidade, num primeiro momento, ainda neste ano, de mais 1.500 carretas de milho passando pelo porto de Dionísio Cerqueira. Uma outra situação que tratamos em Brasília foi também da criação da aduana da cidade de Paraíso, né, que é a última cidade que faz fronteira com a Argentina, que é o final da BR-282. Do lado argentino, nós temos já o asfalto todo pronto, que ficou pronto o ano passado, de São Pedro até Paraíso, cerca de 40 quilômetros. O governo argentino rasgou a floresta, fez a pavimentação, a BR-282 está terminado, mas, infelizmente, não tem aduana ainda criada, nem tampouco a ponte que hoje está lá construída suporta mais do que 20 toneladas. Então, nós estamos tratando, já tem um projeto de uma ponte nova internacional, com 200 metros de comprimento, com uma altura suficiente para que não possa ser atingida pelo rio Peperiguaçu, e também a Receita Federal já está fazendo os estudos de viabilidade e criação da aduana. Então, com certeza absoluta,
vai haver a necessidade da criação da aduana de Paraíso, e com a agilidade da aduana de Dionísio Cerqueira, nós vamos ter condições de efetivamente consolidar essa chamada nova rota do milho para a Santa Catarina. E mais para completar, senhores deputados, no dia 23 de março passado, houve uma reunião promovida pelo presidente Maurício Magro da Argentina, e foi na cidade de Córdoba, junto com toda a direção do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde o próprio banco, na sua exposição, se ofereceu para fazer o financiamento das obras de infraestrutura do lado paraguaio, para trazer o milho até ao Porto de Majorotano, e também para financiar a infraestrutura de transporte no território argentino, e aqui ressalta-se que a Argentina não vai ganhar absolutamente nada com isso, simplesmente vai emprestar o seu território para fazer o transporte do milho do Paraguai para Santa Catarina e o Paraná. E também o BID se oferece para fazer o financiamento da duplicação da BR-163 no trecho de Dionísio Cerqueira São Miguel do Oeste, e também da duplicação da 282 do trecho São Miguel do Oeste até a cidade de Chapecó. Mas o financiamento tem que ser feito obrigatoriamente pelo governo federal. Então está se avançando, e eu quero crer que dentro em breve nós possamos aí ter uma consolidação dessa rota. Então foi uma reunião muito boa, muito proveitosa, longa, mas que infelizmente no dia de ontem houve um revés grande com a visita que os prefeitos receberam de dirigentes dos sindicatos auditores da Receita Federal. Então, senhores deputados, quis fazer esse comentário porque acho extremamente importante tratarmos dessa questão, pois se nós não dermos a cabo nessa situação, nós vamos continuar prejudicando a economia de Santa Catarina. E para os senhores terem uma ideia, faz praticamente 10 anos que nós estamos no mesmo patamar de rebanho de aves, suínos e bovinos em Santa Catarina. Nós temos aí aproximadamente 207 milhões de aves, cerca de 7 milhões de suínos e 4,5 milhões de bovinos. Então, isso é muito importante. Ontem ainda eu estava lendo mais um relatório. Santa Catarina se consolidou como o quarto maior produtor de leite do Brasil, e o Brasil é o quarto também do mundo inteiro. Mas mais um orgulho para todos nós catarinenses é ficar sabendo que a cidade de Pinhalzinho, lá no oeste de Santa Catarina, quase no extremo oeste, com cerca de 22 mil habitantes, vai se transformar na maior processadora de leite do mundo até o final do ano, quando entrar em operação 100% a nova fábrica da Tirol. Lá tem a gigante Aurora e agora outra gigante da Tirol. Então, para nós é um orgulho saber que Santa Catarina, em especial a cidade de Pinhalzinho, e vai processar cerca de 4 milhões e 500 mil litros de leite dia. É algo de extraordinário para Santa Catarina. Então, são comentários que eu gostaria de fazer, socializar com Vossa Excelência. Mas, deputado Zé Milton, com a palavra. Só colaborar com as suas colocações, né? A importância dessa rota vem sendo discutida já há muito tempo, tanto na Secretaria da Agricultura, aqui na Comissão de Agricultura tivemos reuniões constantes, né? Nós temos em Santa Catarina, nós produzimos hoje cerca de 3 milhões de toneladas ano. Esse ano vamos produzir um pouco menos de milho, em função de questões climáticas e algumas áreas que foram trocadas por soja. Mas nós precisamos aí em torno de 6,5 milhões de toneladas todos os anos só para alimentar esse rebanho que o deputado Marcos Vieira acabou de colocar. A rota principal que vinha sendo debatida é trazer milho do Centro-Oeste, Mato Grosso. Agora, com o crescimento da fronteira agrícola no Paraguai, e aí que tem que chamar a atenção dos catarinenses, o Paraguai vem expandindo, né, a questão da agricultura e também a sua economia, numa política fiscal muito interessante para quem vai lá produzir. Nós temos, deputado Chiodini, cooperativas daqui de Santa Catarina que estão colocando produtores lá para trazer o produto, o milho, para cá. Os maiores produtores de milho são catarinenses. São catarinenses. Do Paraguai. O milho é um cereal que nos interessa porque ele é a base, né, da cadeia produtiva da carne. Ao mesmo tempo, também, essa relação com o Mercosul ela é muito preocupante porque nós vivemos um problema hoje na cadeia produtiva do arroz, gerado pelo aumento da área plantada de arroz no Paraguai e com os incentivos fiscais que eles têm lá. E com a questão tributária de Santa Catarina, hoje um produtor de arroz do Paraguai, ele coloca o arroz mais barato aqui em Florianópolis do que um produtor aqui de Paulo Lopes, deputado Marcos, em função dessas questões que tem que haver um ajuste na questão do Mercosul. O leite,
que o deputado Marcos acabou de falar, nós produzimos 3 bilhões de litros por ano em Santa Catarina, apenas 1% do território nacional. E é uma cadeia produtiva muito complexa, né? Nós temos que nos preparar para exportar o leite, porque o Mercosul, para nós vendermos geladeira e outros produtos da linha branca lá, nós acabamos permitindo que entrem produtos dele para cá. Os impostos lá, a carga tributária lá, o custo de produção é muito barato, né, e eles conseguem influenciar, puxando o preço e prejudicando o nosso produtor catarinense. Então é uma relação, aproveitar que aqui a questão, tem deputados importantes aqui que conhecem a questão da economia do Estado, é uma questão que precisa ser debatida, a questão do Mercosul, porque ela pode influenciar positivamente para nós, na nossa economia, como também negativamente. Aí é uma questão que tem que ser reavaliada, debatida, e eu acho que a Assembleia Legislativa não deve ficar longe desse debate. As colocações que o deputado Marcos coloca aqui, dessa rota do milho, essa é uma questão que tem que ser tratada fortemente, ela é fundamental para o futuro da agroindústria catarinense. Nós aqui no Sul, deputado Vampiro, nossa grande dificuldade é a questão logística no transporte do soja e do milho para manter os nossos frigoríficos funcionando. Mas no oeste catarinense nós já perdemos, né, algumas coisas para o Paraná, vamos perder para o Mato Grosso, se não resolvermos rapidamente a questão do abastecimento do milho. O Paraguai é uma rota fundamental nesse sentido e também o Mato Grosso para abastecer a nossa região. Por isso, é muito importante o seu envolvimento nessa situação. A Comissão de Agricultura dessa casa tem debatido junto com a OSESC, a FETAESC e outros órgãos essa situação, e nós temos tentando também trazer as agroindústrias para desenvolver um programa de compra futura do milho plantado pelos catarinenses, para dar uma garantia para o agricultor e aí sim aumentar a área plantada aqui no nosso estado e talvez reduzir esse déficit de 3 milhões de toneladas. Era isso só para contribuir com o seu debate aqui. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Eu quero 2 ou 3 informações ainda complementares que acabei esquecendo de compartilhar com Vossa Excelência. Para Vossa Excelência terem uma ideia, o tempo médio que uma carreta fica parada no Porto Seco de Diri Cerqueira é de cerca de 25 dias. 25 dias. 25 dias. Lá tem chamado 4 canais, o canal o verde, amarelo, vermelho e o cinza. Né? Em São Borja, por exemplo, o canal verde pode levar horas só. O canal verde no Diri Cerqueira, no mínimo 5 dias. Né? O canal vermelho leva 30, 35 dias parado. Ou seja, falta a integração dos serviços brasileiros e argentinos para dar agilidade. Nós temos lá em Diri Cerqueira, tem um scanner gigantesco, um dos mais modernos, e a carreta, quando passa nesse scanner, só serve para a Receita Federal. E depois, se tiver para o Ministério da Agricultura, tem que ter outro procedimento e de forma isolada. Então, deputado Milton Alves, a Receita Federal leva, por exemplo, 10 dias para examinar a questão de receita e tributo. É como se fosse a linha de produção de um carro. Né? Então, é o chassi, depois a carroceria, depois o motor e por aí afora. Né? Então, não trabalha de forma integrada. O Porto de São Borja, no Porto de São Borja, foi feita a concessão para a iniciativa privada, a sua administração. Mas os serviços são serviços de Estado. Então, a administração privada é com serviço de Estado. Então, lá em São Borja, a Receita Federal trabalha de comum acordo e junto com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura e com os entes da Argentina. Então, todos eles fazem o mesmo trabalho ao mesmo tempo, por agilidade. Infelizmente, em Diri Cerqueira não é dessa forma. E há a solicitação para que seja também em Diri Cerqueira implantado esse procedimento e mais, feita a concessão, a licitação, a concorrência pública para fazer com que a iniciativa privada possa gerir a parte administrativa do Porto Seco. São centenas de caminhões que ficam parados, a um custo altíssimo, altíssimo mesmo, certo? Com mercadoria apodrecendo, com situações desumanas, sem as mínimas condições de sobrevivência, de
de caminhoneiro de fazer higiene pessoal, de dormir, de se alimentar, enfim. Então, é coisa que realmente precisa. E a Assembleia Legislativa precisa estar presente, precisa estar acompanhando essa situação para que possamos ver resolvido. E aí, sim, além de dar condições adequadas de trabalho a quem precisa, né, dar agilidade aos empresários que importam e exportam e, sobretudo, dar aumento de receita aos municípios da Trifronteira e também de Santa Catarina e do Paraná. São esses os comentários que eu queria fazer, socializar a Vossa Excelência e convidar para fazer parte, né, desse grande projeto de agilidade da aduana de Dionísio Cerqueira. Mas, senhores deputados, ainda pela ordem, deputado Rodrigo Minotto, tem um projeto de lei para fazer o relato. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os demais colegas deputados. Eu trago um parecer ao projeto de lei número 0554.8/2017, que autoriza a doação de fração de imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina ao município de Criciúma e dá outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do Tribunal de Justiça e é destinado a autorizar o Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal de Justiça, a doar ao município de Criciúma uma fração de 248 metros quadrados do imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina, matriculado sobre o número 52.196, no Registro Geral do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma. A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, na qual restou aprovada na reunião do dia 6 de março de 2018, e, na sequência, esta Comissão de Finanças e Tributação. Segundo o artigo 2º do projeto de lei, a doação em questão tem por objetivo a execução pela municipalidade de projeto urbanístico para alteração no passeio e no estacionamento público do entorno do Fórum da Comarca de Criciúma, que será custeada com recursos provenientes do orçamento do município. Diante disso, então, senhor presidente, considerando que todos os recursos que poderão ser efetuados para a revitalização e o custeio dessa praça é por conta do município de Criciúma, o meu voto é pela aprovação, não havendo aqui nenhum óbice de ordem financeira e orçamentária pelo governo do Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação parecer e voto do deputado Rodrigo Minotto ao projeto de lei 0554.8/2017, de autoria do Tribunal de Justiça, que autoriza a doação de fração de imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina ao município de Criciúma e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Senhor deputado, não havendo mais quem queira se manifestar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento.